Fala, exatoides. Todos bem? Tudo bem? Este exercício pertence à nossa lista de exercícios que a gente libera todo domingo. Todo domingo uma lista nova, toda segunda e quinta a gente resolve alguns exercícios de matemática dessa lista. Este exercício especificamente é do Enem de 2014. Ele não é muito difícil, mas tem algumas unidades de medidas que pode deixar a gente um pouco confuso. Vou ensinar para vocês alguns macetinhos para a gente conseguir fazer essas conversões de unidades direitinho. Vamos ler o exercício. O criador de uma espécie de peixe tem 7 tanques. Parou. Olha essa informação. Sempre que a gente vê números e estes números estiverem escritos por extenso, grifa. Por quê? Porque a gente tem o costume de esquecer essas informações. Se a gente esquece essa informação deste número 7, a gente acaba errando o exercício. Sendo que cada tanque contém 14.600 litros de água. Nesses tanques existem em média 5 peixes para cada metro cúbico. Olha outro número aqui, ó, 5 peixes para cada metro cúbico de água. Sabe-se que cada peixe consome 1 litro de ração por semana. O criador quer construir um silo que armazenará a ração para alimentar sua criação. Qual a capacidade mínima do silo, em litros, para armazenar a quantidade de ração que garantirá a alimentação semanal dos peixes? Pois bem, neste exercício, a gente vai separar a resolução em 3 etapas. Vou separar as etapas aqui. A primeira etapa, eu vou escrever aqui tanque. Por que eu vou escrever tanque? Para que a gente possa determinar qual é o tamanho, qual é o volume de todos esses tanques. Aqui a gente vai pensar na quantidade de peixes desses tanques. E depois vai pensar na quantidade de comida que eles consomem, quantidade de ração, né? Que é ração. Legal. Então, pessoal, antes da gente resolver esse exercício, você tem que elaborar uma estratégia para resolvê-lo. O que a gente fez aqui ao separar este exercício em 3 partes? Primeiro, a gente vai descobrir qual que é o volume total de todos os tanques. Depois a gente vai descobrir quantos peixes tem em todos esses tanques. E depois vai descobrir quanto que eles comem, ok? Então, vamos resolver em 3 etapas. Só que a sacada do exercício não é essa. A sacada do exercício são as unidades de medidas. Notem que aqui uma unidade de medida está em litros. E a outra unidade de medida está em metros cúbicos. Ou seja, a gente tem 2 unidades de volume. Legal, mas como que a gente vai pensar nessas unidades de medidas que estão em litros e metros cúbicos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que um litro equivale a 1 decímetro cúbico. Mas aí você vai me perguntar, mas cara, como que eu vou saber o que é um decímetro cúbico? Ah, essa informação, que 1 litro é um decímetro cúbico, você tem que saber. Por quê? Porque logo abaixo eu vou colocar que 1 metro equivale a 10 decímetros. Certo? 1 metro são 10 decímetros. Ou seja, 1 decímetro são 10 centímetros. Legal. Então, a partir daí, vamos imaginar um cubo. Vou fazer aqui um cubo. E vou dizer que a aresta desse cubo tem 1 metro. Então, esse cubo tem aresta de 1 metro. Qual é o volume desse cubo? 1 vezes 1 vezes 1. Este cubo tem 1 metro cúbico. Vou agora fazer este mesmo cubo, só que ao invés de usar a unidade de medida metro, vou usar a unidade de medida decímetro. Eu não disse que 1 metro são 10 decímetros? Então, este cubo tem 10 decímetros de aresta. Qual é o volume desse cubo em decímetros? 10 vezes 10 vezes 10. Este cubo, então, tem 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro equivale a 1000 decímetros cúbicos.
Mas a gente sabe também que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ou seja, 1.000 decímetros cúbicos são quantos litros? 1.000 litros. Então, a gente tem a seguinte relação, que 1 metro cúbico são quantos litros? São 1.000 litros. Legal? Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Essa informação é fundamental para a gente resolver o exercício. Pois bem, agora vamos pensar no tanque. O tanque ele tem 14.600 litros de água, mas são quantos tanques? São 7 tanques. Vamos descobrir qual é o tamanho do volume dos 7 tanques. Então, a gente vai pegar aqui e vai efetuar a multiplicação. 14.600 vezes 7, que vai dar 102.200 o quê? Litros. Então, o tamanho dos tanques desse criador é de 102.200 litros. Mas a gente sabe que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, a gente vai converter essa unidade que está em litros para metros cúbicos. Então, 1 metro cúbico equivale a 1 metro cúbico são 1.000 litros. Vamos descobrir agora quantos metros cúbicos tem destes 102.200 litros. Vou chamar aqui de x e uma regrinha de 3. Olha que legal. Então, x será 102.200 dividido por 1.000. E a gente consegue, então, que x vale 102,2 metros cúbicos. Legal, então a gente já tem qual é o volume de todos os tanques. Qual é o volume de todos os tanques? Agora, a gente precisa determinar o seguinte. Quantos peixes tem todo esse tanque? Aí a gente vai voltar para o enunciado. Nota que ele fala que existem, em média, 5. Olha o 5 aqui, ó. 5 peixes para cada metro cúbico. Então, são 5 peixes. 5 pezinhos, 5 peixes para cada 1 metro cúbico. Então, eu quero saber quantos peixes vão ter em 102,2 metros cúbicos. Vamos multiplicar aqui e descobrir, então, que são 511 peixes, certo? Então, são 511 peixes. Vamos escrever aqui, peixes. Legal, são 511 peixes. Essa quantidade de peixes, ele quer saber quanto que todos esses peixes comem em uma semana. Ele falou o seguinte, volta para o enunciado. Sabe-se que cada peixe consome 1 litro de ração por semana. Essa regra de 3 é bem simples, certo? Porque um peixe consome 1 litro de ração. São 511 peixes. Então, serão quantos litros de ração? Essa aí é fácil. 511 litros de ração, certo? Essa informação que ele pede, qual a capacidade mínima do silo em litros para armazenar toda essa ração semanal? A ração semanal que os peixes consomem é de 511 litros, então a capacidade mínima é 511. Alternativa A. Legal esse exercício, gente. Percebam que este exercício requer conversão de unidades. Então, prestem bastante atenção na hora de resolver esse tipo de exercício que tem que converter as unidades. Beleza? Este exercício pertence à nossa lista semanal que a gente libera todo domingo. Próximo domingo tem lista, ok? Durante a semana, segunda-feira e quinta-feira, a gente resolve os exercícios mais difíceis de matemática da nossa lista. Tudo bem? Legal.
passar bem? Muito obrigado. Até semana que vem.